Bom, nosso assunto agora é a ocupação do continente americano. Como os primeiros seres humanos chegaram ao nosso continente. Sabemos nós que, pela teoria científica, o ser humano surgiu no continente africano e depois, num processo muito lento, ele chegou à Europa, chegou à Ásia e depois chegou à América. Sabemos que esse ser humano, ele migrou, passou por processos constantes de migração, porque ele dependia muito dos recursos da natureza. Esse ser humano ainda não produzia o seu alimento. Ele caçava, pescava, mas ele ainda não domesticava animais. Ele não praticava agricultura. Então, daí o porquê desse nomadismo. Sabemos, entretanto, que aproximadamente há 10 mil anos atrás começa o período neolítico, né, com a agricultura. Mas não é o nosso assunto agora. Nós vamos agora falar sobre a ocupação do continente americano. Bom, sobre isso, nós vamos para cá. As teorias sobre a ocupação do continente americano, elas são diversas. Até porque os achados arqueológicos constantemente estão criando, melhor dizendo, uma obrigação de reescrever a nossa história. Criando a obrigação de novamente reestudar, né, as novas fontes, reestudar e novamente criar outras teorias. Ou seja, o que se acreditava até pouco tempo é que o ser humano chegou à América lá pelo Estreito de Bering. Atravessou o Estreito de Bering, vindo da Ásia, chegou ao Alasca e de lá do Alasca ocupou o restante do continente americano. Só que os achados arqueológicos, né, eles têm mudado, né, sobre o que se pensava dessa ocupação. Então, as mudanças elas são constantes, né, principalmente porque os achados arqueológicos atuais eles vão levando as teorias a contestar, né, essas teorias a contestarem principalmente a vinda lá por Bering. Bom, sobre isso, nós vamos ver agora um pequeno vídeo que retrata, que mostra como teria sido a chegada por Bering, mas não só por lá. Vai mostrar também as chamadas teorias transoceânicas. Vamos lá para o vídeo, em seguida nós voltamos para conversar. Os caminhos seguidos pelo homem para entrar na América e a data em que isso teria ocorrido são motivos de muita polêmica entre os estudiosos. A cada novo vestígio ou objeto descoberto, diferentes teorias são elaboradas para explicar a origem do homem americano e apontar as áreas de ocupação humana mais antigas do continente. Sabe-se que a espécie Homo sapiens, na qual nos incluímos, surgiu na África por volta de 150 mil anos atrás e de lá se espalhou para outras partes do mundo. A teoria tradicionalmente aceita para explicar a origem do homem americano afirma que os primeiros habitantes do nosso continente vieram das regiões das atuais Mongólia e Sibéria, na Ásia. Segundo essa teoria, há cerca de 11.500 anos, grupos humanos teriam atravessado o Estreito de Bering, que liga a Ásia à América. Então percebam aí, gente, do nosso vídeo até aqui. O ser humano sai num processo lento do continente africano, passa, né, pela Ásia, né, até o extremo leste da Ásia. Aqui é a Beríngia, né, e aqui nós temos o Estreito de Bering. Então, essa aqui foi a teoria mais aceita, é a chamada rota terrestre. Né, a rota de Clovis, como alguns chamam também, e vamos já entender por quê, que já continuo com os comentários. Vamos lá. Isso só teria sido possível porque, na última glaciação,
O nível baixo da água do mar e sua transformação em geleiras formaram uma espécie de passagem natural entre os dois continentes. Porém, uma hipótese mais recente sobre o povoamento da América defende que, além dos grupos humanos originários da Ásia, outros teriam vindo da Oceania navegando pelo Oceano Pacífico. Assim, apesar de não haver uma explicação definitiva para o início do povoamento da América. Então, gente, percebam só do que foi colocado para nós agora, né, sobre essa chegada do ser humano, né, ao continente, né, americano. Percebam do que nós vamos comentar agora também, de voltar aqui para a imagem para a gente comentar sobre. Olha só, durante muito tempo acreditou-se apenas, né, que o ser humano veio por Bering, atravessando o Estreito de Bering e depois se espalhou pela América. Agora, principalmente devido aos achados arqueológicos, acredita-se que vieram em algumas outras levas migratórias. Vieram pela Polinésia e também pela Oceania, chegando aqui na América do Sul ou na América Central. Então, hoje em dia, não temos apenas a teoria terrestre, não temos apenas a teoria, né, ou de que alguns chamam de Clovis, mas nós temos a teoria terrestre, mas também as transoceânicas. Bem, sobre isso, vamos comentando algo importante. O ser humano, ele sai do continente africano, vem migrando, chega à América. Então isso, gente, voltando aqui para a gente comentar exatamente sobre esse termo, observem que a afirmação que nós temos, o homem americano, ele é alóctone. O que quer dizer isso? Que ele é resultado de processo migratório. Ou seja, ele não surgiu na América, ele veio de outro local para cá. Aí, se ele tivesse surgido aqui, qual seria o termo utilizado? Seria autóctone. Então, o ser humano da América, ele não é autóctone, ele é alóctone, porque ele é oriundo de migração, de processo migratório. Bem, esses primeiros seres humanos que chegaram há aproximadamente 11.400 anos, né, lá por Bering, eles já caçavam, né, o que nós vamos mostrar aqui, ó, os mamutes, já extinto, caçavam o bisão, né, uma espécie de touro daquela região que não ainda existe a espécie. Agora, a princípio não encontraram fósseis. Onde? Lá na cidade de Clovis, ali no oeste dos Estados Unidos. Lá não encontraram fósseis, apenas pontas de lança. E aí alguns passam, de repente, a contestar, né, esse achado. Né? Não ganha tanta força assim, apesar de ter sido a explicação mais aceita durante muito tempo. Né? Que ele veio por Clovis e aí depois vai ocupar o continente americano, né? Lá pelos Estados Unidos. Bem, sobre isso, observem o que nós temos aqui. Né? Alguns pontos para que nós possamos salientar, né, explicar melhor sobre essa chegada. Durante muito tempo, observe aqui a linha tracejada, né, acreditou-se que o ser humano veio por dentro do continente e não margeando. Só que hoje, né, considera-se que essa área, por onde teria vindo, segundo o que se aceitou durante muito tempo também, é uma área totalmente inóspita. Quer dizer, uma área que não possibilitaria, né, ou não possibilitava, melhor, para aquele período, a passagem do ser humano por lá. Uma área fria, extremamente fria também, claro. Não que aqui o litoral não seja, só que também tínhamos mais recursos naturais pelo litoral. Então essa área aqui, hoje em dia, é descartada, principalmente pelas condições, né, de caça e tudo mais. E aqui no litoral, não. Né? Quer dizer, a abundância era um pouco maior e facilitava esse deslocar do ser humano. Então, hoje em dia, a rota mais aceita de processo migratório é pela costa do Pacífico, margeando e não por dentro do continente. Bem, sabendo disso, vamos falar agora um pouco sobre um achado
né, um achado arqueológico, que ele ajudou a reescrever o que se acreditava sobre essa chegada do ser humano ao continente americano. Né? Lá em Minas Gerais, em Lagoa Santa, em 1975, encontraram um crânio. Foram fazer estudos e mais estudos, laboratório e tudo mais, e aí chegou-se à conclusão que era um crânio de uma menina de aproximadamente 20 anos. Os estudos continuaram. E esses estudos apontaram que essa menina, a partir da reconstituição facial dela, realizada na Inglaterra, lá em Manchester, dizia o seguinte, essa reconstituição, que ela tinha traços negroides. E agora? Lembrem lá do nosso vídeo, né, do que foi colocado há pouco para vocês. Se ele veio da região da Mongólia, ele deveria ter traços mongoloides. Não teria uma grande estatura, né? O olho um pouquinho puxado, né? Os cabelos lisos, mas ela tinha traços negroides, traços muito mais de africanos. E agora? Aí, quer dizer, é preciso reescrever o que se acreditava. E aí nós temos as outras teorias que passam a surgir. Não negaram Clovis, os achados de Clovis, do sítio arqueológico de Clovis. Só recordem, né, o que é um sítio arqueológico. É o local onde encontraram, né, onde há vestígios do passado, né, onde há fontes históricas, né, e muitas vezes em abundância. Bem, então olha só o que aconteceu a partir daí. O que se acreditava, como nós dissemos, que era só Clovis. De lá desceram e ocuparam a América. O ser humano veio pela América do Norte e ocupou a Central e do Sul. Pronto. Só que a Luzia passou a dizer outra coisa, digo negativo. Não é bem assim? E aí os reestudos passaram a acreditar em duas teorias, ou duas levas migratórias, vamos dizer assim. Uma delas era a não mongoloide, que era o caso da Luzia. Então, eles não negaram Clovis, né, os achados de Clovis, que eram apenas pontas de lança. Mas eles disseram, olha, então a Luzia veio antes. E ela foi se adaptando ao meio, né, ao meio ambiente. E aí, a Luzia, ela não tinha traços mongoloides, da Mongólia, de moradores da Mongólia, que teriam migrado para cá. Mas ela tinha traços negroides. E ela chegou aproximadamente a 14 mil anos. Ou seja, pré-Clovis. E a outra teoria, que é de Clovis, que teriam chegado aqui com traços mongoloides, que seria o caso de Clovis, né? Teria chegado aqui aproximadamente 11 mil anos. Né? Então, uma de 14, outra 11 mil anos. Uma observação, antes que cause uma confusão aí. Lá em Clovis, nós falamos Clovis, mas não encontraram fósseis, apenas pontas de lança, tá? Nós falamos de Clovis porque se vieram pela América do Norte, como se aceita, as teorias caminharam nesse rumo durante muito tempo, então o ser humano, vindo por lá, teria que ter traços mongoloides, tá? Então, quer dizer, a Luzia traços negroides e os que vieram depois, não, traços de moradores da Mongólia. Né? Mongoloides teriam ocupado a América. Bom, aí é o seguinte, o que nós temos acerca disso ainda? A variedade de achados são muito grandes. E um achado, lá no Piauí, pela arqueóloga brasileira Nied Guidon, ele causou um rebuliço, né, do que se acreditava. Porque ela encontrou lá vestígios de fogueiras. Quer dizer, cinzas, restos de fogueiras. E aí foram fazer análises e esses achados datam de aproximadamente 50 mil anos. E agora? Clovis, em torno de 11 mil. Luzia, em torno de 14 mil anos. E agora vem Nied Guidon com 50 mil anos? Só, gente, que é assim. Como foram só restos de fogueira, diferente do que ocorreu com Clovis, que eram pontas de lanças, aí
as críticas, né? Os críticos dela, outros cientistas também, né, vão dizer, olha, isso aí foi um incêndio espontâneo, de repente um calor excessivo, de repente um raio, e aí gerou essa fogueira. Muito improvável que seja da ação humana. Então a Nied Guidon passou a ser contestada, ela é contestada por muitos. Tanto que, quando nós encontramos livros, né, de história, não se fala que o ser humano americano chegou a 50 mil anos, mas em torno de 12, 14 mil anos. Quer dizer, a comunidade científica não validou ainda, né, os achados da Nied Guidon. Bom, dentro disso, né, a variedade de povos no Brasil é muito grande. Até é errôneo, né, até não é correto falar, quando comenta-se sobre a história do Brasil, do índio brasileiro quando chegou aqui o português. Na verdade, a variedade cultural era muito grande. Então, do que se encontrou aqui, dos vestígios encontrados, isso fala muito, né, dessa variedade que tinha o Brasil na época de povos, né, variados. Então, dos achados arqueológicos que nós tivemos, né, nós temos tivemos, né, na Serra da Capivara, no Piauí. Eles datam ali de aproximadamente 12 mil anos. Lá, olha só, eles praticavam a pintura rupestre. Aquelas pinturas à parede de cavernas, né, ou em algum outro local em pedra, né, onde eles retratavam o cotidiano, o dia a dia deles. Né? Não, claro que com o objetivo de guardar para a posteridade, era o cotidiano apenas. Até como vamos dizer assim, como um passatempo também. Além disso, lá eles produziam cerâmicas. Quer dizer, já utilizavam a argila para produzir cerâmica. E que normalmente serviam para guardar produtos. Porque eles praticavam a agricultura. Então percebam, gente, que esses humanos, né, esses vestígios encontrados na Serra da Capivara, eles demonstram que esses que estavam aqui aproximadamente aí 12 mil anos, né, já estavam ali no que nós chamamos de período neolítico. Né, já dominavam a agricultura, o milho, feijão, né, dentre outros produtos. Agora, o povo de Luzia, lá em Lagoa Santa, como eram? Né, dos achados, do que encontraram, né, sobre ela. Primeiro que eram bandos apenas. Né, que o que se acredita é que Luzia ela tenha ou caído ou sendo abatida por um outro animal, né, e aí ela teria ficado para trás do bando que ela estava, porque ela era nômade. E entre eles, nesse nomadismo, não havia ainda uma hierarquia entre eles. Quer dizer, uma relação de poder, quem manda mais do que o outro. Né, uma relação de domínio, na verdade. Eram bandos que andavam, né, migrando, né, num processo migratório constante, como dissemos, quer dizer, em áreas e que ocuparam essa região lá de Lagoa Santa, né, em Minas Gerais, que data aproximadamente de 11 mil anos atrás. Outros moradores do Brasil do passado, né, foram os sambaquis, gente. Os homens das conchas, como são chamados também. Né? Porque sambaquis, numa linguagem indígena, quer dizer amontoado de mariscos. E eles ocuparam essa extensa área do nosso litoral. E quem eram eles? Como viviam? Primeiro, a princípio, já eram sedentários. Eles se alimentavam de moluscos, de restos, né, de animais marinhos. Né? E essa alimentação dele, de peixes, né, de repente, um caranguejo ou outra coisa, eles iam jogando o restante ali no ambiente onde eles habitavam. E aí foi criando pequenas montanhas, grandes montanhas até, com esses, vamos dizer, com esses sedimentos, com esses restos da alimentação deles. Né? Por isso são chamados de os homens das conchas, né? Que também estavam no meio desse emaranhado de coisa, ou melhor, de restos que eles jogavam. E aqui, olha, percebam, nós temos uma demonstração, né, de um sambaqui. Observem aqui. Isso é um sambaqui. Aí vai dizer que, meu Deus, como é grande. Exatamente. Poderiam ganhar em proporções gigantes até. Sobre isso, eles faziam casas, eles enterravam seus mortos. Então, guardem, os sambaquis, eles habitaram nosso litoral.
né? Eles magiavam aí, magiavam o nosso litoral brasileiro. Bem, na sequência, o que nós vamos falar agora? Sobre a Amazônia. Na Amazônia, nós tivemos aqui duas grandes, pelo menos do que se tem notícia até hoje, do que se conhece, nós tivemos aqui duas grandes sociedades. A civilização Marajoara, lá da ilha de Marajó, que existiu ali aproximadamente no ano 200, a partir dali. Eram excelentes ceramistas, gente. Excelentes ceramistas. Né? Aí nós temos uma representação das cerâmicas, né, produzida por eles. A outra grande civilização habitava ali a região mais próxima à cidade de Santarém, aqui no Pará. Ela abrigou ali a chamada civilização Tapajoara, né, que habitava ali aquela região, e eles eram um povo, para a época, muito, até, vamos dizer assim, alvo de ataques, vamos dizer assim. Eles eram considerados povos guerreiros. Os Tapajós, né, o povo Tapajoara, eles foram citados, por exemplo, lá pelo Orellana, né, na viagem que passou pela Amazônia, né, na grande expedição dele, na grande subexpedição dele, na verdade, que a expedição não era dele, né, era mais uma embarcação dentre as embarcações, né, que vieram ali para a expedição no Peru. Então, olha só, a civilização tapajoara, ela habitou aquela região, já produziam, gente, vários objetos de cerâmica. E grande parte deles tinham formas antroposomórficas, ou normalmente dizendo, né, tinham formas de animais, muitas delas. Né? A maioria deles tinham forma de animais. A verdade seria essa. E observem aqui, do que nós vamos ver agora, um vídeo que ele foi gravado, né, por mim. Não, percebam lá que não há um profissionalismo dentro do vídeo, mas que ele conta um pouquinho dessas cerâmicas da população marajoara. Acompanhe, por favor. Aqui no Espaço Cultural João Fona, em Santarém. Né, visitando aqui da cultura tapajoara, ou tapajônica, aqui são algumas urnas funerárias, observem, né, o que eram essas urnas funerárias. Aqui temos alguns objetos, né, que tinham forma humana, né, forma animal. E aqui, vocês vão perceber que muito constante a figura, né, dos muraquitãs, parecia esse sapinho aqui, ó, né, que era algo da crença deles de que traria sorte, um muraquitã. Tanto que aqui nós temos alguns colares, né, vendidos simbolizando aí o muraquitã. Aqui também nós temos, né, da mesma forma, ó, observe os objetos, né, que nós temos, vários objetos, alguns em forma de, que seriam ali apitos, né, tinham apitos. E aqui, né, mostra a reprodução deles, de como era. Inclusive tem algumas reproduções que nós usamos aqui, apitamos, né, sopramos, e interessantíssimo o barulho. Né, aqui, ó, outra urna funerária, e essa aqui, curiosidade, tem ossos, né, também uma urna funerária. Aqui alguns objetos líticos, né? Observem, alguns objetos também de pedra, de caça. Aqui mais urna funerária, né? E essa também, curiosidade, também tem ossos, né, do período. E aqui, muito interessante, observem essa urna funerária. Essa aqui, gente, ela tinha um significado muito interessante, né? Que seria uma urna funerária terciária. Depois que a pessoa era enterrada, os urubus, abutres, seja o que for, devoravam essa pessoa. Depois elas eram colocadas naquelas urnas secundárias, né? E só depois eles faziam feito um processo de cremação. E aqui eram colocadas as cinzas das pessoas. Observe aqui a presença, né, do jacaré, aqui à direita, né, e sobre ele, no bico dele, tem um papagaio. Né, aqui, ó, mais uma vez a figura do muraquitã, né, da mesma forma do outro lado, o jacaré e tal, e o papagaio. Então eles colocavam aqui, ó, dentro, né, o resto das cinzas, e depois eles usavam em rituais com bebidas, misturavam com bebidas. Era algo antropofágico também. Isso aí é o vaso de gargalo. Bom, gente, olha só, perceba então, né,
a grande variedade, né, cultural dos nossos povos, né, dos antepassados, sobre a ocupação da América, como ocorreu. A cultura marajoara, tapajoara, elas são referências, né, na nossa região, né, exemplos de grandes sociedades que existiram aqui na Amazônia. Bem, e percebam também, né, os detalhes nas cerâmicas tapajoaras, né, essas formas aí, normalmente de animais, né, o que nós temos, né, que tinham grande significado para eles. Agora, para nós, o que fica é o seguinte, para guardar, isso é importante para nós. Ser humano americano, né, as teorias sobre a chegada do ser humano à América, elas são diversas. Então, o ser humano, para chegar à América, não veio apenas numa leva migratória, mas veio na rota terrestre, mas veio nas rotas transoceânicas. E a variedade de povos dentro do nosso continente, ela é muito grande. Então ficamos por aqui e até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço em todos.